Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faça que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. És o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem justo e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entradas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és meu refúgio forte. Enche-se a minha boca de teu louvor e da tua glória todo dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Igreja Paz! Igreja Paz! Amadas e amados irmãos, dignos e ilustres convidados, pedimos a vossa prestimosa atenção para a leitura do programa que há de conduzir este culto solene. Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo dos Toquistas, relembrada em 25 de julho de 1949 por Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco. Episcopado, Boletim do Culto Dominical número 26/0025, de ação de graças a Deus, referente às celebrações do encerramento dos 90 anos da Teofania Sua Santidade Simão Gonçalves Toco, dos 76 anos da efusão do Espírito Santo em África e do 25º aniversário do sacerdócio de Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes. Programa de culto visto pelo líder espiritual Sua Santidade Pai Mayamona. Primeiro ponto, abertura com a entoação do hino Rei dos Céus Andará, seguida da súplica em Salmo 71, 1 até 8, e da oração Pai Nosso. A linha A, leitura bíblica em Salmo 67, 1 até 7. Segundo ponto, apresentação do corpo de mesa. Sua Santidade Pai Mayamona. Diaconisa Mãe Feliciana Fernando Nunes. Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Pedro Félix Manuel Zola. Auxiliar do Pregador. Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Walter Antônio Manuel, Auxiliar do Pregador. Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Félix Panzo. Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar João Mutaleno. Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Bonifacio da Conceição Fausto. Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Subinho Zola Messo. Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Carlos Joel Martins Lutango. Venerando Sacerdote Antônio Ngombo. Irmão Pastor Micael Roberto Martins Lutango, liturgista. Irmão Pastor Tomás Abranhão Vate em serviço. Mestre do coro em serviço, Irmão Ancião Laurindo Domingos. Instrumentistas, Banda Mãe Sara e Rei David da província eclesiástica Pastor Félix Calongo. Terceiro ponto, entoação em geral do hino, número 295,
Vena Iezulo de Anvuvami. Quarto, apresentação de convidados. Quinto, momento de celebração. A linha A, leitura do historial. A linha B, oração de agradecimento a Deus. Sexto ponto, intervenção de convidados. Sétimo, momento de louvores. Linha A, coro infantil da província eclesiástica, pastor Daniel Joaquim, Negás. A linha B, exibição da coreografia que retrata o percurso histórico de África. A linha C, intervenção do coro evangélico central. Oitavo ponto, observaremos a marcha de apresentação dos levitas e sacerdotes levíticos. Nono ponto, momento da palavra. A linha A, homilia por sua santidade Pai Mayamona. A linha B, momento do ofertório, oferendas e ofertas alçadas. A linha C, bênção final por sua santidade Pai Mayamona. Décimo e último, encerramento com a entoação do hino Voluntários de Cristo em Fileira, seguido da oração Pai Nosso. Episcopado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo dos Toquistas, 27 de julho de 0025, o programa está devidamente assinado. Aleluia! Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor! Vamos prestar atenção à leitura bíblica em Salmo 67, 1 até 7, e mantenhamos-nos revigorados, pois estamos a celebrar importantes datas neste mês de julho. Aleluia! Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus dos povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus dos povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Louvai ao Senhor! E tudo quanto tem fôlego! E tudo quanto tem fôlego! Vamos efetivamente louvar ao nosso Deus, entoando o hino número 295, Vena Iezulo de Anvuvami. Instrumentistas, irmão mestre do coro, para os devidos efeitos, por favor. Vena Iezulo de Anvuvami, yo wenu kondo agedini. Kasha wenu nkebu wawe, ewa kalini monika ko.
Vencendo! Amadas e amados irmãos, dando sequência ao nosso programa, estamos em presença do quarto ponto, portanto, reservado à apresentação de convidados. Queremos pedir à Igreja, conforme a norma da nossa Igreja, à medida em que formos apresentados os nossos convidados, vamos aplaudir aqueles que honraram o convite da direção da Igreja. Portanto, para prestigiar este ato solene, honra-nos com a sua presença Sua Excelência Dr. Agostinho Pedro Antônio, Vice-Governador para o setor político e econômico da província de Icolo-Ibengo, em representação de Sua Excelência Dr. Ausílio de Oliveira Jacobo, Governador Provincial de Icolo-Ibengo. Uma salva de palmas. Mais palmas. Muito obrigado. Honra-nos com a sua presença, Sua Excelência, Dr. Carlos Alberto Pinto, Secretário de Estado para a Saúde Pública, em representação de Sua Excelência, Doutora Silvia Paulo Valentino Tuculta, Ministra da Saúde. Mais palmas! Honra-nos com a sua presença o amado Reverendo Vladimir Agostinho, Secretário-Geral do SICA, Conselho de Igrejas Cristãs em Angola. Aplaudamos, por favor. Honra-nos igualmente com a sua presença o amado e reverendíssimo apóstolo Vítor David II, líder da Igreja Yeshua. Honra-nos com a sua presença a digníssima doutora Beatriz Ferreira Pinto Upa, Secretária-Geral da Sociedade Bíblica de Angola. Honra-nos com a sua presença o amado Reverendo Luiz Nhimbe, Presidente do Fórum Cristão Angolano. Aplaudamos, por favor. Ainda na senda de apresentação de convidados, honra-nos com a sua presença o digníssimo professor Dr. Carlos Mariano, Presidente do Instituto Superior Politécnico Toquista. Honra-nos igualmente com a sua presença o digníssimo professor Dr. Patrício Batzicama, Vice-Presidente do Instituto Superior Politécnico Toquista. Honra-nos igualmente com a sua presença o Dr. Giacompuna Cita José, coordenador da Bienal de Luanda. Portanto, na sequência da apresentação de convidados, no quadro das entidades diplomáticas, honra-nos com a sua presença Sua Excelência Dr. Kalala Maiba Constantin, Embaixador da República Democrática do Congo.
igualmente com a sua presença o Dr. Rafael Daniel Aguiar, comissário ACNE e presidente da SEQUA, acompanhado com a sua esposa. Nós vamos honra-nos igualmente com a sua presença o Dr. Paulo Pombolo, secretário-geral do partido MPLA. E a delegação que o acompanha, vamos aplaudir, por favor. Portanto, vamos dar sequência do nosso programa para, neste momento, entrarmos para o quinto ponto, reservado para a leitura do historial, e queremos, nesta ocasião, convidar o porta-voz do Episcopado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, irmão Gildo Fernando Mussete, para os devidos efeitos, por favor. Tudo quanto tem fôlego, com mais vida, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Ao 25 de julho, aleluia! Momento do historial. Paz, igreja! Igreja, aleluia! Prezadas irmãs e prezados irmãos, com a devida permissão de Sua Santidade Pai Mayamona, vamos proceder à leitura do documento já anunciado. Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, os Toquistas, relembrada em 25 de julho de 1949, por Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco. Episcopado. Breve resumo do historial do dia 25 de julho de 1949. Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco. Diaconisa Mãe Feliciana Fernando Nunes, respeitados membros do corpo dos 24 anciãos e do episcopado, distinguidos responsáveis da coordenação da Ordem Central dos Homens, amadas e amados membros das direções do Conselho Central da Mulher, Pastoral Juvenil Central e Conselho Central da Criança, distintos convidados, amadas irmãs e amados irmãos. É com muita honra e bastante alegria que, em primeiro lugar, prestamos-nos a agradecer e a render graças e louvores ao Altíssimo Deus Pai, Criador de tudo quanto existe, ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e ao Espírito Santo, nossa força consoladora, por terem criado todas as condições que permitem comemorarmos hoje o 76º aniversário da descida do Espírito Santo em África, o encerramento das celebrações dos 90 anos da Teofania e dos 25 anos de sacerdócio de Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes, Pai Mayamona. Aleluia! Os nossos agradecimentos são extensivos aos nossos distintos convidados e a todos quantos se dignaram a aceitar o convite da Igreja, pois a presença de tão ilustres personalidades proporciona a este ambiente que nos envolve um rico e bonito colorido. Igreja, aleluia!
25 de julho de 1949, 25 de julho de 2025. Completamos na última sexta-feira 76 anos desde que aconteceu a efusão do Espírito Santo no continente africano, em consequência da petição feita a Deus, através de oração pelo eterno dirigente dos toquistas, o santo profeta Simão Gonçalves Toco, a quando da realização da histórica Conferência Internacional Protestante, realizada na localidade de Caliná, em Leopoldville, no atual território da República Democrática do Congo, em 1946. Amadas e amados irmãos, distintos convidados, a efusão e a presença do Espírito Santo entre nós provocou importante viagem e operou transformações profundas no continente africano, pois permitiu derrubar a parede de separação que impedia o homem africano vislumbrar a luz de Deus. Sobre esse grande e importante acontecimento, o santo profeta Simão Gonçalves Toco escreveu o seguinte: em 1949, no mês de junho, os missionários de Quibocolo organizaram a festa do jubileu para a comemoração do 50º aniversário da missão de Quibocolo. Eu e o meu coro também partimos de Leopoldville para Quibocolo. Levamos no peito as nossas estrelas de pano, fabricadas pelo mais velho Manuel Biaquenga. Chegamos a Quibocolo e fiquei muito triste quando me apercebi de que em Angola muitos dos meus conterrâneos já tinham abandonado a palavra de Deus e voltaram às danças anteriores. De facto, isso entristeceu-me muito. Naquela noite, ainda estamos citando Sua Santidade, quando fomos hospedados no hotel, Deus realizou o seu trabalho, sobre o qual não vou falar nem revelar. Pela manhã fomos à festa e no ponto referente à atuação de coros, eu mandei entoar o hino intitulado Isso o Bavovese eu Isa Kwamono Kina. Cristo disse-lhes que o poder está comigo. Depois da festa, regressamos a Leopoldville. Quando chegamos em Kinshasa, como Deus já me tinha revelado, reuni no dia 24 de julho de 1949, em minha casa, o número de 3 vezes 12 igual a 36 menos 1 igual a 35 pessoas. Das 36 pessoas inicialmente presentes, houve uma redução para 35, porque quando aproximava-se a meia-noite, um dos que estavam comigo sentiu-se cansado e com os olhos carregados de sono decidiu abandonar-me. À meia-noite, houve um clarão que encheu toda a casa. Ouviam-se ruídos como de embatidas de grandes ondas marítimas ou como de grandes águias que sobrevoavam no teto da casa. E todos encheram-se de Espírito Santo e começaram a tremer e a falar diversas línguas. Atos capítulo 2, versículo 2 a 4. Registraram-se muitas maravilhas. Entre elas foram feitas chamadas sem telefone. Com simples gestos dos dedos, trocava-se uma parede, a partir da qual os emissores estabeleciam comunicação com as pessoas e distavam cerca de 30 ou 40 quilômetros. Essas comunicações ou telefonemas eram respondidas sem demora e os destinatários apresentavam-se no local de emissão da chamada. Certa vez, tínhamos um trabalho de caráter urgente que precisava o irmão João Mancoca, hoje afastado do seio dos toquistas,
sendo membro responsável das Testemunhas de Jeová em Angola. Como a sua casa distava aproximadamente 3 quilômetros, se mandássemos alguém chamá-lo, far-se-ia à tarde. Então, como em minha casa havia 2 vates, o irmão Tumissungo Pedro Cardoso e o mestre de coro Volcan Jorge, ordenei-os para que telefonassem com urgência o irmão João Mancoca. O João Mancoca não era vate, mas em sua própria casa foi avisado para que seguisse com urgência a minha residência. Naquela noite, enquanto os outros tremiam, eu não tremi, mas comecei a adquirir mais conhecimentos da Bíblia e a ver coisas que os outros não viam. O Sansão Afonso também não tremeu, ficou inspirado. Ele escrevia tudo o que acontecia. O vento Dominique pegava tições acesos e não se queimava. Muita gente atacada pelo Espírito Santo dirigia-se a correr para as suas casas, buscar muita variedade de feitiço e outras coisas de origem mágica com que dominavam as outras pessoas por meios misteriosos para se enriquecerem. Cobras vivas foram apanhadas, arrancadas as línguas e deixá-las ou queimá-las. Todo tipo de feitiço apresentado a mim era queimado. Se esse espírito fosse satânico e que gostasse da maldade, os feiticeiros não iriam à minha casa deixar os seus feitiços, confessando todo o mal que praticavam. Lamentavelmente, o bom espírito confundiu-se com o mau espírito e se misturou, introduzindo a confusão e semeando a má semente. Job, capítulo 1, versículo 6 e Job, capítulo 2, versículo 1 a 2. Registraram-se muitas outras maravilhas, cumprindo-se o que está escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, e Atos, capítulo 2, versículo 2 a 16. Enfim, quando o Espírito Santo desceu, houve maravilhas nunca vistas em África. Muita coisa se passou e não há tempo para contar tudo. Fim da citação. Amadas e amados irmãos, com a descida e efusão do Espírito Santo, a África começou a dar os seus primeiros passos como uma criança que inicia a engatinhar, ganhando estatura espiritual e criando condições que possibilitaram a sua libertação dos grandes impérios e potências colonizadoras então reinantes. Com isso, cumpriu-se o que o nosso amado Pai Mayamona tem reiteradas vezes afirmado quando diz: não há libertação material sem que antes tenha lugar a libertação espiritual. Aleluia! Para conhecimento, sobretudo da nova geração, mencionamos a seguir os nomes dos presentes no dia da noite histórica da descida do Espírito Santo. Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco, Manuel Toco de Akenga, Majestosa Mãe Maria Rosa Toco, Incende Manuel, Dombache André Malomba, Nzuka Sive André, Massumo Pedro, Lomba Bernardo, Dituvila Miguel, Armando Jorge, Impindi João, Mundieso Elizabeth, Yassonama Honorina, Mfuca Gabriel Tomás, Sansão Afonso, Sansão Garcia, Inquete Luísa, João Mancoca, Sala Ramos Filemon, Quitambango Sebastião, Ncamba Afonso, Quilosa Afonso, Ncuco Afonso, Messias,
de Lunguanga Matias, Lutocano Timóteo Menapuluse, Matoko Simão, Nzila Pedro, Miguel Masukinini, Miguel Esteves Nekongo, Ambrósio Finavide Mvanga, Ndongala Filipe, Mbala Garcia, Mancota André e Tumisungo Cardoso. Ilungana de Alungana e Diabo Ovanza. Palavras proferidas pelo Pai Mayamona em pleno século XXI, cuja tradução é: e foi assim que se cumpriu a palavra, ou o grande acontecimento neste mundo. Aleluia! Essas palavras do Pai Mayamona significam que com a descida do Espírito Santo em África foi relembrada a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, que, segundo o dirigente dos toquistas, havia regressado aos céus nos anos 311 a 325 depois de Cristo. Aleluia! Amadas e amados irmãos, conforme iniciamos, vamos terminar voltando a citar palavras do amado Pai Mayamona, proferidas no dia 25 de julho de 2014, durante a homilia do encerramento das jornadas pedagógico-científicas. Na altura, o líder espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo disse: em 25 de julho de 1949, o Espírito Santo desceu. Tal como no passado, nós, quando recebemos o Espírito Santo, também fomos julgados, queimados e mortos. Mas a Igreja não queimou, não morreu e não acabou. Aleluia! Estamos aqui porque Deus nunca nos abandonou e por isso triunfamos. Aleluia! O Espírito Santo trouxe para nós sabedoria, inteligência e conhecimentos. Aleluia! Hoje estamos de pé e a caminhar porque há um grande sacerdote que está à nossa frente, mostrando-nos o caminho da salvação. 65 anos depois, entendamos 76, o toquismo ganhou experiências. Agora é maduro e está em condições de estar em pé de igualdade ou ainda acima das demais igrejas, porque a experiência tornou-nos maduros e capazes. Aleluia! Nestes 65 anos, entendamos 76, devemos analisar e refletir sobre o que fizemos de bom, porque nem tudo o que fizemos é bom. Devemos, cada um de nós, como cristãos, como mulheres e homens de Deus, balancear a nossa trajetória para melhorarmos o que fizemos de bom e corrigirmos o que fizemos de mal. 65 anos depois, entendamos 76, há um homem imortal chamado Simão Toco, que constituiu Afonso Nunes como bispo da Igreja. Aleluia! Por tudo isso, como agradecer o nosso dirigente ao pedir o Espírito Santo, ou seja, a coabitação de Deus conosco, como agradecer o Pai Mayamona, como agradecê-lo por ter regressado para nos socorrer e continuar a habitar conosco através da sua presença visível, emanada na pessoa de sua santidade, Bispo Dom Afonso Nunes. Deus seja louvado desde agora e eternamente. Aleluia!
Amadas e amados irmãos, conforme referimos-nos quando iniciamos a leitura, estamos neste culto de ação de graças, não só comemorando o 76º aniversário da infusão do Espírito Santo em África, mas igualmente procedendo o encerramento das celebrações do 90º aniversário da Teofania ao Santo Profeta Simão Gonçalves Topo e do 25º aniversário do sacerdócio de Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes, Pai Mayamona. Porque, a quando das respectivas celebrações, haviam sido lidos os historiais que conformam as respectivas datas, vamos neste culto abrilhantar os dois históricos acontecimentos, trazendo à memória dos peregrinos palavras importantes proferidas pelo amado Pai Mayamona sobre os dois acontecimentos. Sobre o encerramento dos 90 anos da Teofania. Palavras do Pai Mayamona. O dia 17 de abril de 1935 encerra um ato muito importante na evangelização do continente africano, porque foi nessa ocasião que recebi a missão de transmitir a mensagem de Deus de acordo com a santa vontade do Criador. A palavra de Deus contribuiu bastante para o despertar da consciência dos africanos e as almas que resgatamos num exercício da nossa missão. Fomos ensinando a essência do Evangelho de Cristo que transportamos até hoje e através dele fizemos com que as trevas se dissipassem e a África e Angola, em particular nossa terra, se vissem livres do jugo colonial. Com efeito, e porque de todas as partes do mundo, a África era aquela em que ainda se vivia uma espansosa escuridão espiritual, apesar da existência de missionários no território que hoje configura o nosso país, foi aqui neste lugar onde registrou-se em 1935 a aliança dos africanos com o Pai da Eternidade, quando na madrugada do dia 17 de abril a voz de Deus bradou para mim dizendo: hei de pôr em ti uma coisa, mas não has de saber, nem entender, nem pessoa alguma saberá entender. Os feitos deste acontecimento fizeram evoluir o meu saber na palavra de Deus e a minha situação na igreja protestante, da qual eu era membro, tornou-se insustentável. 5 anos mais tarde, por volta de 1942, depois do meu regresso à minha terra natal, viajei até Kinshasa, na época Leopoldville, e aí voltei a ter o contato com a voz do Criador dizendo: vais apacentar as ovelhas perdidas por causa do capim fresco e gozo deste mundo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, São Mateus, capítulo 18, versículo 6. Fim de citação. Graças a Deus, as ovelhas, então perdidas por causa do capim fresco e gozo deste mundo, hoje abriram os olhos, conhecem e reconhecem a voz do pastor, seguem-no em toda parte e jamais o deixarão escapar. Aleluia! Sobre os 25 anos de sacerdócio de Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes, Pai Mayamona. Palavras proferidas pelo Pai Mayamona. Foram
as sociedades em crise de valor desde a antiguidade, que comoveram o nosso bom Deus de tempo a tempo, enviar à terra homens em quem Ele determina exprimir a sua vontade. Hoje falo-vos em espírito. Vocês me ouvem, sentem-me, mas não veem. Eu vos vejo. Isto é mistério de Deus. Vim concluir a minha missão. Enquanto vivi convosco fisicamente, deixei marco e restabeleci quando ressurgi no vosso meio, encarnando-me no corpo do vosso irmão, o bispo Afonso Nunes, através do qual vos falo desde julho de 2000. Deus criou o mundo para que o homem vivesse nele num ambiente em que o bem-estar social e o direito à vida fossem comum a toda a alma vivente na face da terra. Lamentavelmente, este propósito que o Criador projetou e desenhou para o homem não tem sido observado até aos nossos dias. As promessas de Deus são cumpridas no seu calendário, que obedece o seu tempo aceitável. A concupiscência carnal provocou um atraso no calendário espiritual previsto para os vossos dias, mas esta vossa atitude não impediu a Deus de estabelecer a seu tempo o milênio de Cristo que venho declarando desde o ano 2000. Por essa razão, não faltando a promessa, eu reapareci no ano 2000 para restabelecer o tabernáculo de David, que estava em ruínas, na perspectiva de atingirmos o 7º dia do descanso que o Senhor prometeu. Endireitai as vossas veredas. Hoje falo-vos em espírito. Vocês me ouvem, sentem-me, mas não veem. Eu vos vejo. Isto é mistério de Deus. Vim concluir a minha missão. Enquanto vivi convosco fisicamente, deixei marco que restabeleci quando ressurgi no vosso meio, encarnando-me no corpo do vosso irmão, o bispo Afonso Nunes, através do qual vos falo desde julho de 2000. Fim da citação. De facto, todos nós, toquistas e não toquistas, somos testemunhas do poder e da força do Espírito Santo revelados pelo renovo de Toco. As reformas e transformações por ele operadas são visíveis para toda a gente e para todo mundo. Aleluia! Bendito seja o glorioso nome do Senhor. Honra e glória eterna ao santo profeta Simão Gonçalves Toco. Que Deus Pai continue a abençoar Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes e respectiva família. Viva a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo! Viva o dia 17 de abril de 1935! Viva o dia 25 de julho de 1949! Viva o dia 16 de julho do ano 2000! Aleluia! 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 Episcopado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, em Luanda, 27 de julho de 0025, ano da consolidação das dádivas recebidas, e na tempestade Deus proverá milênio de Cristo. A bem da Igreja, o Episcopado. Amém.
Amadas e amados irmãos, ainda na sequência de apresentação de convidados, queremos destacar também que está entre nós e honra-nos com a sua presença o Dr. Viegas de Souza, consultor, está cá em representação da excelentíssima doutora Marinela Olavo Gamboa Laureano, secretária do Presidente da República para Assuntos Sociais. Uma salva de palmas, por favor. Mais palmas. Honra-nos igualmente com a sua presença a doutora Elisa Gurgel, diretora adjunta do Instituto Nacional da Criança, em representação da Sua Excelência a doutora Paula da Silva do Sacramento Neto, ministra da Ação Social e Promoção da Mulher. Uma salva de palmas. Honra-nos igualmente com a sua presença o Dr. Anderson Pedro, administrador municipal de Catete. Honra-nos igualmente com a sua presença o digno Dr. Justino Lourenço Cuiaçana, administrador municipal de Ambuila. Por favor, aplaudamos. Honra-nos ainda com a sua presença o senhor Felipe Caota, segundo comandante provincial da Polícia do Icolibego, em representação do comandante provincial, senhor José Amaro Franco. Ainda na senda de convidados, honra-nos igualmente com a sua presença a doutora Helena Samuel, diretora da Direção Econômica da Sonangol. Aplaudamos, por favor. Agora sim, ainda, portanto, no quinto ponto do nosso programa, momento de celebração, convidamos respeitosamente o venerando sacerdote Antônio Mbombo para a oração de agradecimento. Luvuvamo, kamwenzami luvuvamo, ukubama tofutule matondo munalumuke unu ukubama eyape wanzambi epungu oyo pange zulu yenza yeya wonso no yinamo yeke mkangwa kututukili munafulu yepila munapila twizilunga lakana bafulu ekitiva uka munakuza kuvutulwele matondo o mabyokeletezo munawitenenene ejwabanga omutieto ya Afrika ye munansize nkakampeni munakuza jata nsitu yayi ye mmoke na ye kuso jabu ekiwasola ingunza velera tata Simão Gonçalves Toko Chematondo matufuti kupani ke yabu wanzambi intima miedo wakatutambili tukinzo ya wonsono samula wonsono
tulungala kana bafulujaji ye aya babudisala munafulietwa ituzinyilanga yamulabo ntsamu zaku zekala muna muntu ye muntu enza yali yawonsono yamulabo konso ko muntu kaza yabo ngeye yimvanyani ikafute sadira olokenanga banza yayi yamulabo wantu awosono doza yakumu ngeyabi wanzambi kati kamenanga jako omukakako oyo unanga ye moyo ambu ya mvu yango nzambi eto sede mfumu eto Yesu Kristu sede wantu awonsono samula mpani awonsono aya menanga munansatu bazetto kabavwinyu nabafute vanga ko mutango yayi kandi tuyombanga ntangwa gentangwa otutwigiranga enganga zemazulu zekalanga ntwali ya mpani aya babelongoka ezayi osimini tumuntu kamuntu ubasamula ubasakumuna yemuna makanda mauve samule injana iskola akale zayi inchimba basima esalukyakunge yabo nzambi inchimba basima nchiejo atutwalisa muna utonyi wa wonsono mama bilombanga mauwawo makonere obakati kweto nzayikondere luvuvo muya wonsono wana nitwende kyakilali konge yabo nzambi kaka oyo bange ya wonsono sambula nganga zeuka sambula lomya skola kemusumule mfumuzilu yalu ezika kutitwasa mukolo kyaki yamulabo nsambu zaku zekala muna yawa wonsono yeko yeto nkambu babitwalisila kuna lukubo mulwa wonsono yenza yange yabe wanzambi pasi wokuna lumuke msuka totambule moyo mgu yangu sambula kampanya wonsono aya minanga muna fluye mpasi muna maboloko ubasambula baya mule vango pi pasibo eto yawu ile mwezi wangwe mpasi kweza ya nzambi ndo wonsono enchi yetu indeka sambule njemo sambule mbanza wonsono kaje salukyaku kaje muntu mmosiko yembandu bandi kuiza bandi kwenda esalukyaku kizinga kakaya kwele mtu zaya wonsono kainanga ilufuvo mkuko wagondonga kaizeye nzambiko tukobelange mamu mama pasibo makalanga mnazayi muntu ka muntu konso unamuninanga ozayabo uvango teyabe wanzambi mpungu sambula pentwali sieto oyo sola wakati kweto muna kusong'ang'isia lufuluzu yamulabo etyokyani yekalanga ye mavipi yekanda lya wonsono yoyeto nkangu
kunlandanga yanko enzamieto samra besalieti ya moko utukane mkwilu abo tukone mkwilu ketulenda banga ko lugo tulenda tumisa enchi yetu ya Angola yango samuye Malawi zikala kwa yetu awosono ezazi ndomba zetu mulumuke unu obafuleke mauka omukumbwe se mwana le mwana bela. Amen. Santuário de Catete, local de reverência, bênção e adoração ao Altíssimo Jeová Deus. Aleluia! O nosso Deus é! Após cumprirmos com o quinto ponto e termos apresentado os nossos ilustres e dignos convidados, é chegado o momento de ouvirmos as mensagens dos nossos digníssimos convidados. Queremos ou não queremos ouvir?